Olá, querida aluna, olá, querido aluno. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos um pouco mais sobre direito, propriedade intelectual e ética. Nesta aula, nós continuaremos estudando a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. Nós sabemos que essa lei é que regulamenta os direitos do autor no Brasil. E hoje nós aprenderemos quais são especificamente os direitos que os autores possuem decorrentes da titularidade de obra artística, científica ou intelectual. Veremos também as formas de violação desses direitos, assim como quais seriam essas sanções cíveis cabíveis diante da ilegalidade, da utilização ilegal dessas obras. Professora, por que nós veremos apenas as sanções cíveis? Não existem sanções criminais? Violar direitos autorais não é crime? É, mas a sanção criminal está prevista no Código Penal, está prevista lá no artigo 184, que é o artigo do Código Penal que regulamenta a violação de direitos autorais, que tipifica a violação de direitos autorais e estabelece as penas correspondentes. Então, isso está na nossa aula sobre direito penal. Por isso, hoje nós não falaremos novamente disso. Falaremos apenas das sanções cíveis e não das sanções criminais. Tá bem. Para começarmos a falar de direitos autorais, e aí o que nos interessa nessa aula é quais seriam esses direitos, nós vamos começar por quais seriam os direitos morais dos autores. Porque os autores têm direitos morais e materiais e patrimoniais decorrentes dessa relação de titularidade sobre a obra, tá bem? Então, quais seriam direitos morais? Porque se você viola um direito moral, você enseja a possibilidade de ser processado por uma ação indenizatória. E aí essa indenização vai ser por danos morais. Então seriam, vamos lá, primeiro, reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, assim como ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o verdadeiro autor toda vez que a obra for utilizada. Então, se ele tiver uma prova de que ele é o verdadeiro autor e ela estiver sendo reproduzida, divulgada, como se tivesse outra autoria, ou mesmo autoria desconhecida, o autor pode a qualquer tempo reivindicar, dizer, olha, o verdadeiro autor sou eu. Isso é que ele vai ter que fazer a prova disso numa ação de conhecimento judicial, né? Vai ter que provar em juízo que ele é verdadeiro autor da obra. Mas ele tem o direito moral a reivindicar essa autoria a qualquer tempo. E ele também tem direito moral a ter o seu nome inscrito na obra. Toda vez que a obra for publicada, divulgada, propagada, mencionada, tem que estar vinculada à autoria. E aí esse autor vai ter o direito de ter seu nome, que pode ser, como vimos, o nome civil, abreviaturas, aí pode ser apenas um pseudônimo, mas alguma coisa, qualquer sinal que indique e identifique a autoria. Outro direito moral é conservar a obra inédita, se assim desejar. Bom, se o autor quer a obra inédita, se ele não quer que ela seja divulgada, isso tem que ser respeitado. Violar isso é violar direitos morais do autor e enseja indenização por dano moral. Também ele pode aí querer assegurar a integridade da obra, opondo-se a qualquer possibilidade de modificação, adaptação dessa obra. O autor pode não concordar com modificações da sua obra no momento em que ela for aí divulgada. Ou também de qualquer prática de ato aí que possa prejudicar a sua honra, né? Claro que essa imagem dele, esse direito à honra, à imagem, ao nome, que são direitos da personalidade desse autor, não podem ser violados. Sua reputação não pode ser maculada na medida em que essa obra for propagada, for divulgada. Seriam direitos morais. Outros direitos morais também seriam a possibilidade de retirar de circulação ou suspender mesmo uma exposição, uma exibição que ele já tem autorizado quando essa circulação implicarem aí afronta à sua reputação. Então, além de pedir a indenização por danos morais, ele tem o direito também a retirar essas obras de circulação, impedir a execução de obras, porque a sua imagem está sendo maculada. E ele tem também como direito moral
um direito exclusivo ao exemplar único e raro. Suponha que você tenha feito uma obra, ela se tornou esgotada, um livro, por exemplo. Está esgotado, nenhuma editora publica mais, não existe possibilidade de encontrar exemplar desse livro, tem um único exemplar, um exemplar raro aí em poder de alguém, né? Ele pode estar legitimamente em poder de outra pessoa. Essa pessoa pode ter comprado normalmente essa obra. Se for um único exemplar de obra rara, o autor tem direito a esse exemplar, porque é a única forma aí de divulgação e de comprovação de que ele é autor daquela obra. E aí ele pode fazer isso, né, em nome em decorrência aí do seu direito à preservação da sua memória, né? Ele também tem o direito moral de modificar essa obra antes ou depois de utilizada. Só o autor pode modificar ou autorizar a modificação, a adaptação, a atualização da sua obra, tá? E aí todos esses seriam direitos exclusivamente morais do autor. Só ele pode fazer. E traduções, professora? Bom, traduções, será que só o autor pode fazer? Nós veremos que não. As traduções podem ser autorizadas. Então, para ser tradução, precisa de autorização do autor. Mas não só ele pode fazer a tradução. Vai que ele não domina todos os idiomas, né? Então, ele pode autorizar outra pessoa a traduzir. E aí, se aqueles são os direitos morais, que ensejam indenização por danos morais, quais seriam os direitos patrimoniais desse autor? Bom, são aqueles que dependem de autorização prévia do autor, que geralmente é onerosa. O que isso quer dizer? O autor ele vai autorizar, por exemplo, reprodução da obra, né? E isso é um direito patrimonial que ele possui, através de um contrato, né? E nesse contrato, né, via de regra, ele exige a contrapartida, que é o pagamento por direitos autorais, é um contrato de reprodução de obra. Por isso, essa autorização, ela costuma ser onerosa, requisitar uma contrapartida pecuniária de quem vai fazer essa reprodução. Pode ser que o autor faça isso a título gratuito. É possível isso? Sim, é uma liberalidade do autor, mas é muito raro que se faça isso. Então, dependem de autorização prévia e expressa, em geral, onerosa. Reprodução parcial ou integral de obra, edição de obra, adaptação de obra, arranjos musicais, né? Sobre músicas, claro, ou qualquer outra forma de transformação dessa obra. Como falei para vocês, tradução para qualquer outro idioma, inclusão em fonograma ou produção audiovisual, que é gravar um CD, alguma coisa do tipo. Distribuição dessa obra, inclusão em base de dados, armazenamento em computador, microfilmagem e qualquer forma de arquivamento, o que inclui download. Qualquer uma dessas formas, professora, eu não posso fazer download de uma obra inteiro teor sem desrespeitando direitos autorais? Não, não pode, senão você estará violando direitos autorais. Se não for expressamente autorizado pelo autor, que você faça o download dessa obra, por exemplo. Então, todas essas formas requerem autorização prévia e expressa do autor. Se não houver essa autorização, é violação de direitos autorais. Outras formas de violação de direitos autorais aí. Se alguém utilizar a obra por qualquer modalidade sem essa prévia e expressa autorização, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela está sujeita a qual sanção? Ela está sujeita a uma ação indenizatória. Então, o autor vai poder, além da ação penal. Então, atenção, nós vimos que toda vez que eu faço alguma dessas condutas que nós vimos, sem autorização prévia e expressa do autor, você também cometeu crime de violação de direitos autorais. E aí você vai poder ser processado criminalmente e sofrer sanções penais. Além do crime, ele pode civilmente buscar a reparação. Como ele faz isso? Entra com uma ação indenizatória na justiça, na esfera civil.
Então ele vai entrar com uma ação indenizatória pedindo a reparação aí, e aí vai ser agora uma indenização por danos materiais, uma indenização por danos patrimoniais. E se você também reproduziu essa obra sem falar quem era o verdadeiro autor? Você cometeu uma violação moral e patrimonial. Então ele vai entrar com uma indenização por danos morais e materiais contra você, violador, e aí você vai ser obrigado a pagar uma quantia ainda maior em reparação. Então, essa é a forma de reparação via de regra, ação indenizatória. E aí o autor cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, a pessoa faz cópia sem a autorização, divulgada de qualquer forma ou utilizada sem autorização, ele pode também requerer a apreensão de todos os exemplares produzidos fraudulentamente. Então, além de tudo, ele pode requerer apreensão e suspensão. Nós vimos que também se a obra está violando a sua honra e a sua reputação, ele também pode requerer apreensão e suspensão da exibição. Mas aqui, quanto a direitos patrimoniais, se as obras estão sendo copiadas com violação de direitos autorais, que nós chamamos popularmente de pirataria, o autor pode, em juízo, requerer a apreensão de todos esses exemplares e o judiciário certamente irá autorizar. E também a suspensão, né? E além disso, não é que você só apreende ou suspende, ele ainda vai pedir nessa ação indenizatória o recebimento do preço de todos os exemplares que já foram vendidos, claro, né, por lucros cessantes. Então ele ainda vai receber tudo que a pessoa lucrou aí nas costas dele, digamos assim, popularmente, sem aí corresponder aos direitos autorais adequadamente. Essa execução pública de qualquer obra, então nós estamos falando aí de exemplares, de reprodução de cópias. E execução pública, professores, eu estou encenando uma peça em público sem autorização do autor. Essa execução pública em desacordo com a lei vai sujeitar aí o responsável a uma multa 20 vezes maior do que o valor que deveria ser pago originalmente. Então, se você tem um valor estipulado, como nós vimos, pelo ECAD, para você poder tocar uma música ambiente no seu estabelecimento, se você faz isso sem pagar ao ECAD, por exemplo, para fazer a execução dessa música, você vai ter que pagar 20 vezes o que você deveria ter pago lá atrás com respeito aos direitos autorais. E se houver reincidência, se a pessoa continuar executando música sem pagar o ECAD, por exemplo, essa multa pode chegar até o dobro, pode se tornar aí 40 vezes o que deveria ser pago originalmente para executar essa música. Então, é bom cumprir a lei, né? Direitos patrimoniais, continuando ainda, incidem sobre qualquer forma de propagação da obra sem respeito a essa autorização do autor. O que seriam isso? Então, não é somente a pessoa que faz as cópias que comete pirataria. Quais são aí outras formas? Vender, simplesmente expor à venda, tá ali numa vitrine, numa banquinha de camelô, ocultar, adquirir, professora, comprar, também viola direitos autorais? Claro, você que está adquirindo aí CDs piratas, DVDs piratas, está sujeito às sanções da lei, porque você está violando direitos autorais. Distribuir, guardar, só o fato de guardar na minha casa, sim. Utilizar a obra com finalidade de obter ganho, né? Alguma vantagem aí. Se for com finalidade de obter ganho, será responsável também por direitos autorais, sujeito à ação indenizatória. Essa finalidade de obter ganho vai ser aferida pelo juiz, que vai entender se você verdadeiramente violou ou não violou direitos autorais. A utilização indevida vai ser imediatamente suspensa pela autoridade judicial, com multa diária pelo descumprimento aí, e também vai ser obrigatório o pagamento das demais indenizações cabíveis, como falei para vocês, independente das sanções penais, porque você também está cometendo crime. A sentença condenatória, essa cível, ela pode determinar também a destruição
de todos os exemplares ilícitos. Quem determina isso é o juiz. Tá? E aí também matrizes, moldes, negativos, dependendo da forma da obra que você está violando. Elas têm moldes, têm matrizes ou têm negativos. E qualquer elemento utilizado aí, como máquinas utilizadas para pirataria, também vão ser determinadas aí a serem destruídas. Mas só quem pode fazer isso é o Poder Judiciário. Então, máquinas, equipamentos, insumos, quaisquer coisas que estejam destinadas ao fim de pirataria serão aí também objeto de destruição se houver autorização judicial para tal. Tá? E aí nós veremos agora exceções. Então, são hipóteses que não constituem violações aos direitos autorais. Quais seriam essas hipóteses, então, que embora você faça sem autorização prévia e expressa do autor, você não está violando direitos autorais? Né? Seria reprodução na imprensa diária ou periódica. O que é isso? Jornal, revista, aquela imprensa que sai todo dia ou, por exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês. Essa imprensa diária ou periódica, se ela aí reproduzir, por exemplo, uma notícia, um artigo informativo, desde que ela esteja mencionando o nome do autor naquela edição, ela pode fazer essa reprodução. Por quê? Porque o direito à informação das pessoas está sendo tutelado nesse momento. E também a reprodução de alguma obra numa reunião pública. Então nós estamos fazendo uma reunião de estudos, uma reunião política, uma reunião de qualquer natureza aqui, e aí eu vou ler, por exemplo, vou citar uma obra, nós vamos estudar aqueles clubes do livro, por exemplo, esses não violam direitos autorais, pode aí ser utilizado sem autorização do autor. Né? Agora, no caso da imprensa diária ou periódica, né, tem que ser aí recomendado, é recomendado que seja mencionado o nome do autor aí e que somente seja feita uma vez essa divulgação. Né? E aí tem que mostrar de onde foi transcrito aquele trecho, quem é o autor, com toda a indicação de referência, para que você não esteja violando direitos autorais. Também, quando você quiser utilizar a citação de pequenos trechos, um trabalho acadêmico, você está fazendo aí uma monografia e quer utilizar a citação de outros autores no seu trabalho. Você pode fazer isso? Pode, desde que seja a citação de pequenos trechos, não vai reproduzir um pedaço enorme, né? Ou muito menos toda a obra. Você quer reproduzir um pequeno trecho no seu trabalho? Pode, desde que seja feita a referência bibliográfica. Então você vai lá, que a gente nem chama mais de referência bibliográfica, porque essa referência também serve para artigos, não somente para livros. Então você vai fazer a referência colocando o nome do autor, o título da obra, a editora, a data, a cidade em que foi editada. Com tudo isso, e a gente faz isso nas normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, você não está violando direitos autorais. Pode fazer citação, desde que com referência. Professor, e se eu fiz uma monografia, fiz uma citação de um autor e não coloquei a referência? Você violou direitos autorais. Está submetido a todas as sanções da lei. Além disso, você pode utilizar aí qualquer tipo de obra intelectual para fazer prova no judiciário. Se você quiser fazer uma prova numa ação judicial, isso não é violação de direitos autorais. Você pode juntar livro, juntar obra, se aquilo for interessante para o conhecimento do processo. E também se você estiver diante de um processo administrativo, não só nos processos judiciais, não constitui violação de direitos autorais você reproduzir essas obras para fazer prova. Também não é violação de direitos autorais a transposição de obras para o sistema Braille, porque isso é uma questão de acessibilidade dos deficientes visuais. E o legislador menciona sistema Braille ou outros equiparados, porque nós usamos o sistema Braille. Mas se for adotado um outro sistema de acesso para os deficientes visuais, a transposição para esse sistema não é violação de direitos autorais.
Também paráfrases. O que são paráfrases? É você aí falar o que o autor disse com as suas próprias palavras, né? Se você fizer isso, não é violação de direitos autorais, desde que você também mencione a autoria. Assim como fazer paródias, que é você fazer um arremedo de uma determinada música, de uma determinada obra, desde que você não faça uma reprodução da obra e também não atinja a honra e a imagem, porque senão estará violando direitos morais do autor. Então você não pode pegar uma música e fazer uma paródia ridicularizando o próprio autor da música. Isso não será uma violação de direito patrimonial, mas será uma violação de direito moral. E você estará sujeito à indenização. Então, paródia, desde que não viole direito à imagem, desde que não seja verdadeira reprodução. E retrato de objeto de que se tem a propriedade. Imagina, você é proprietário de uma obra de arte plástica, um quadro belíssimo, uma escultura, né? Você tira uma foto, você é proprietário, você adquiriu licitamente, com autorização do autor, aquele objeto. Você faz uma foto e aí divulga essa foto. Nesse caso, não estará violando direitos autorais, tá bem? Outras exceções. Citação de passagens de qualquer obra aí, né? Como nós falamos, indicando-se o autor, a origem da obra, a citação. Representação teatral ou execução musical em casa, dentro do recinto familiar, ou em estabelecimentos de ensino para fins pedagógicos. Nas escolas e nas residências pode tocar música, passar filme, sem precisar pagar o ECAD, por exemplo. Lojas pode fazer exibição desde que seja para mostrar equipamentos eletrônicos para a clientela. Então, se você estiver tocando uma música ambiente só numa loja de roupa, você tem que pagar o ECAD. Agora, suponha que você quer mostrar como funciona um aparelho de som aí numa loja de equipamento eletrônico, você liga ali e toca a música. Nesse caso, não vai ser violação de direitos autorais, só lojas destinadas à venda de equipamentos de reprodução de obras fonográficas, cinematográficas ou audiovisuais de qualquer natureza, tá? Intertextualidade, que é a penetração de textos. Então, dentro de uma obra minha, eu cito uma obra de um outro autor para fazer uma correspondência de ideias. Nesse caso, não será violação de direitos autorais. E representação de obras situadas permanentemente em logradouros públicos, por meio de pinturas, desenhos, fotografias ou mesmo procedimentos audiovisuais. O que isso quer dizer, professora? Imagina uma estátua, né? Imagina uma estátua como uma estátua da Liberdade, né? Ou aqui no Brasil, imagina uma obra aí situada permanentemente no logradouro público, lá em São Paulo, por exemplo, o Monumento às Bandeiras. Aquele tipo de obra de arte sempre permanecerá naquele local, está fixada num logradouro público, num local público. Então, você pode fazer pintura, desenho, tirar foto, filmar aquela obra e divulgar, porque isso não vai constituir violação de direitos autorais, tá bem? Agora, como que eu faço para transferir direitos autorais, tá? Os direitos autorais, como são considerados bens móveis pelo direito, eles vão ser transferidos via herança. Então, eles entram no espólio e fazem parte da herança. Se eu sou autora de obras e venho a falecer, os meus herdeiros se tornam aí titulares por direito, obrigatoriamente, aí daqueles direitos autorais. Por isso, eles são transmissíveis, tais quais bens móveis pelo processo sucessório. Contratos, nós não falamos que eu posso ceder direitos autorais via contratos? Contratos de licenciamento, de concessão ou de cessão de direitos autorais. E também, se não for de forma onerosa, como eu falei para vocês, que é a maioria dos casos, pode haver doação de direitos autorais. É possível essa transmissão jurídica de direitos autorais. Porém, a legislação estabelece limitações para a transferência entre vivos, que não seria da herança, né? Seriam os contratos e as doações. Como seriam essas limitações?
transmissão total, né, que compreende todos os direitos do autor, né, ela tem que aí excluir, obviamente, os direitos de natureza moral. Então, você só consegue transferir totalmente direitos patrimoniais. Direitos morais, se o autor estiver vivo, permanecem dele, né? E também não podem aí transferir aqueles que a lei proíbe de serem transferidos. Somente é possível aí a transmissão total aí mediante estipulação contratual escrita. Então, tem que estar bem estabelecido no contrato quais foram os direitos autorais transferidos. Porque se não tiver estabelecido no contrato, vai se considerar que não foram transferidos, tá? E aí, se não tiver prazo no contrato, o máximo de período de transferência entre vivos desses direitos é estipulado pela lei como de 5 anos. Agora, é possível que o contrato estipule um prazo diferente desse, mas se não houver, 5 anos o prazo máximo de transferência, tá bem? E aí, é possível que um direito autoral ele não seja mais tutelado porque uma obra recaiu em domínio público. Quando que uma obra recai em domínio público? Ela vai cair em domínio público, segundo a nossa legislação, aí, porque os direitos autorais no Brasil, eles duram 70 anos. Então, se uma obra for mais velha do que 70 anos, será uma obra que já caiu em domínio público. Então, os direitos autorais duram por 70 anos, contados de quando, professora? De 1º de janeiro do ano seguinte, do ano subsequente, ao falecimento do autor. Então, nós vimos que os direitos autorais se transferem mediante herança, e aí os herdeiros é que vão poder usufruir desses direitos patrimoniais. Eles vão poder, então, receber do ECAD, por exemplo, se meu pai, meu avô, meu bisavô eram músicos, eu posso continuar recebendo esses valores. Mas esses direitos transmissíveis por herança têm um prazo, tem uma hora que eles esgotam. 70 anos, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao ano de falecimento do autor. Após esse prazo, cai em domínio público, o que quer dizer deixam de ser bens privados. Qualquer pessoa pode usar, ouvir, reproduzir, gravar, regravar, olha que maravilha, sem precisar pagar ou pedir autorização. Além dessas obras em que o prazo de proteção excedeu, aí elas vão pertencer ao domínio público. Além dessas que excedem 70 anos, quais são as outras que sempre aí vão pertencer ao domínio público? As obras de autores falecidos que não tenham deixado herdeiros, que não tenham deixado sucessores. Nesse caso, nós teremos também a possibilidade de uma obra que recaia em domínio público, porque não tem ninguém que, por lei, tenha direito a receber esses valores em nome do autor. E também obras de autoria desconhecida. Essas são necessariamente obras que recaem em domínio público aí, obrigatoriamente. Então, nós vimos aquelas exceções aos direitos autorais, que são as exceções aí contidas na própria lei, por exemplo, citações indicando a autoria, e além daquelas exceções, nós temos o caso do domínio público. E aí, para domínio público, se falece um autor e o autor está aí impossibilitado de se reconhecer quais são os seus herdeiros, se ele não tem sucessores, aí também recai diretamente o domínio público. Então, o domínio público costuma ser também uma exceção aos direitos autorais. E no caso do falecimento de obra de autor desconhecido também. Então, são as hipóteses em que você não tem tutela de direitos autorais, porque nós vamos dizer que essa obra está em domínio público, ok? Com essas informações, acho que já podemos ir para as atividades. Pois bem, acredito que estamos preparados e preparadas para realizarmos essas atividades. Vamos ler juntos. A atividade 1 diz o seguinte: assinale a alternativa que não contém direitos do autor. Alternativa A: ter seu pseudônimo anunciado em sua obra, isso é um direito do autor? Conservar a obra inédita,
conservar a obra inédita é um direito do autor? Acesso exclusivo ao exemplar único e raro de sua obra. Será isso é um direito do autor? D. Requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos. E E. Direito exclusivo de traduzir sua própria obra para outros idiomas. Qual desses aí não contém direitos do autor? Cuidado com o exercício de múltipla escolha, que pedem aí alternativas incorretas. Qual que não contém direitos do autor? Alternativa E. Se você assinalou a alternativa E, você acertou essa questão. Por quê, professor? É direito do autor ter o seu pseudônimo anunciado em obra, se ele assim escolheu ser chamado. Tem que ser identificado sempre que a obra for mencionada ou reproduzida. Conservar a obra inédita, se essa for uma vontade do autor, é um direito moral dele, como nós vimos. Acesso exclusivo ao exemplar único e raro, nós vimos que, estranhamente, por mais que uma pessoa detenha legitimamente um exemplar, se for único e raro, é direito do autor ter acesso a esse exemplar. D. Requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos. Foram reproduzidos aí indevidamente, ele pode requerer a apreensão desses exemplares, sim. Agora, e direito exclusivo de traduzir sua própria obra? Nós falamos que isso seria esdrúxulo, porque seria exigido que cada autor dominasse todos os idiomas possíveis para poder ter sua obra divulgada em outras línguas. E isso é esdrúxulo, né? Na verdade, o que ele tem que fazer é autorizar a tradução, mas ele não tem direito exclusivo de traduzir sua própria obra. Outras pessoas podem fazer essa tradução. Por causa disso, essa alternativa não representa direitos do autor e aí essa estaria incorreta. Se você acertou, parabéns. A próximo exercício diz: constitui violação dos direitos autorais. Vamos ver a alternativa em que temos violação dos direitos autorais. A. Utilização de obras para produzir prova judiciária ou administrativa viola direitos autorais. B. O armazenamento de obras em computador sem autorização expressa do autor viola direitos autorais. C. A representação teatral em estabelecimentos de ensino viola direitos autorais. E D. A citação de passagens de qualquer obra, indicando-se o nome do autor. E. Paródias que não reproduzam integralmente obras originais. Um tempinho para você pensar. Se você falou a alternativa B, você acertou essa questão. Por quê? Utilização de obras para produzir prova no judiciário, em processos judiciais ou processos administrativos, não violam direitos autorais. Representação teatral em estabelecimento de ensino não viola direitos autorais, porque tem função, tem caráter pedagógico, didático, e a lei estabelece essa exceção. Citação de passagem de qualquer obra, e se você indicar qual é o nome do autor, não viola direitos autorais. Fazendo referência, não há violação de direitos autorais. E paródias podem ser feitas desde que não reproduzam integralmente as obras originais, também não constituem violação de direitos autorais. Então, o que constitui? Armazenamento em computador sem autorização expressa do autor. Nós falamos que fazer download, armazenar em computador, em base de dados, é uma forma de violação de direitos autorais. Então, essa seria a única alternativa que constitui violação dos direitos autorais. Espero que você tenha acertado. Se acertou, parabéns. Se não acertou, espero também que tenha ficado claro por que a alternativa B é a alternativa correta. Agradeço muito a atenção e até a próxima.